Há muitos anos atrás, uma sobrinha minha ficou muito doente, mas eu não sabia. Eu estava no caminho da faculdade, desci do ônibus, estava com os livros na mão e caminhando na rua. Foi quando o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Nessa época, eu ainda não sabia discernir a voz do Espírito Santo. Então, veio em meu pensamento assim, vai ver Paloma, porque eu vou tirar essa rosa do teu jardim. Naquele momento, eu repreendi esse pensamento. Eu disse, nossa, que pensamento ruim, porque essa frase eu sabia o que significava. Significava que Deus iria levar ela. Aquele pensamento ficou em meu coração por muitos e muitos dias. Foi quando eu resolvi ligar para minha tia. Quando eu liguei para minha tia e perguntei, tia, e aí, como é que estão as coisas? Como é que está a Paloma? A minha tia disse, ela esteve um pouco gripada, mas está bem melhor. Quando desliguei o telefone, eu disse, nossa, tá vendo que aquele pensamento não vinha de Deus? Deus é mais. Passaram 2 semanas, quando eu estava voltando da faculdade, no mesmo caminho, segurando os meus livros, caminhando na rua, o Espírito Santo falou novamente, vai ver Paloma, porque eu vou tirar essa rosa do teu jardim. E o negócio ficou sério. Eu comecei a orar por ela. Passados uns 2 dias, a minha tia liga dizendo que Paloma tinha sido internada com suspeita de meningite. Então, eu comecei a orar e disse, Senhor, o Senhor está me revelando que vai levar Palominha? Passado alguns dias, a minha mãe veio em direção à minha casa, porque eu morava no fundo da casa da minha mãe. Ela veio com voz de choro e com muito desespero, chamando o meu nome. No mesmo instante, eu ainda estava deitada, tinha acabado de acordar, o Espírito Santo falou, eu te disse que vou tirar essa rosa do teu jardim. Então, minha mãe veio ao meu encontro, eu fui ao encontro de minha mãe, e antes que ela abrisse a boca para falar sobre o estado de Paloma, eu disse, eu já sei o que é, minha mãe. Deus vai levar Paloma. A mãe parou, olhou para mim, como é que você sabe? Eu falei, o Senhor me avisou. O quadro de Palominha era muito grave. O médico tinha conversado comigo. Por ser da área de saúde, ele me explicou tudo o que estava acontecendo com ela. Então, uma das coisas que ela tinha perdido foi a temperatura do corpo, porque a meningite faz isso, né? Peguei o óleo ungido, comecei a ungir Paloma dos pés à cabeça. E olhava para a enfermeira e dizia, você vai ver o milagre de Deus. Paloma, ela tinha 12 anos de idade. E eu comecei a falar ali sobre a filha de Jairo, o que Jesus tinha feito com aquela menina, devolvendo a vida a ela. E eu falei para aquela mulher com muita fé, dizendo, você vai ver o milagre de Deus aqui nesse lugar. Eu nunca tinha experimentado tanta fé em meu coração como naquele dia. Saí daquele hospital com a convicção no meu coração de que o milagre iria acontecer. Fomos para casa, todos desceram do carro, mas eu continuei. Quando eu desci, o Espírito Santo me levou a um motorista que estava fazendo uma descarga de um produto a uma loja ao lado da minha casa. Os funcionários que estavam descarregando o produto desceram do carro e o motorista ficou aguardando. Então o Espírito Santo me disse, olha para esse motorista, pergunta a ele que palavra ele está lendo, porque ele está lendo a Bíblia. Para minha surpresa, quando eu olhei para aquele motorista, ele estava com uma Bíblia no seu colo, lendo enquanto aguardava os funcionários retornarem para o carro. Eu disse, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, tudo bom? Qual palavra você está lendo? Ele olhou para mim e falou que estava lendo sobre a passagem de Saul sendo ungido rei de Israel. Então esse motorista me perguntou, por que Saul foi eleito rei de Israel? Foi vontade de Deus ou vontade do povo? Eu lembro que na hora eu disse, foi vontade de Deus. Ele disse, você tem certeza? Eu disse, não, foi vontade do povo. O povo pediu tanto um rei para Deus que Deus acabou acatando a vontade daquele povo e permitiu que Saul fosse eleito o rei de Israel. Então esse homem olhou bem nos meus olhos e disse, existem 2 vontades, a vontade soberana de Deus e a vontade do povo. Entre a vontade soberana de Deus e a vontade do povo, fique com a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ele sabe o que faz. Entrei em casa, me ajoelhei, e quando eu falei com o Senhor, ele me disse, eu te disse que vou levar essa rosa do teu jardim, não invada a minha vontade. Eu encerro esse vídeo dizendo que eu orei, e Deus iria atender a minha oração. A palavra do Senhor nos fala que quando Jesus ele estava ali orando, antes de ser crucificado, Jesus orou da seguinte forma, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas tem uma vírgula. Logo depois dessa vírgula, ele vai dizer assim, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, dotado de fé ali, naquele momento, o plano de salvação da humanidade poderia ter sido interrompido por conta da fé que ele estava ali e a petição que ele estava fazendo a Deus. Mas logo em seguida, no mesmo instante, ele disse, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Deus, ele ouve a oração, mas cabe somente a ele acatar ou não, porque ele tem um trabalhar na vida de todos nós, e ele tem uma vontade soberana. Prefira a vontade soberana de Deus, e continue orando. Deus abençoe.